TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 11 de agosto. E nesta edição, simulado de chuvas fortes é realizado no Caxambu. Agosto Lilás conta com programação especial de conscientização em Petrópolis. Petrópolis tem 95 oportunidades de trabalho nesta semana. E o diálogo com o objetivo de destacar o Tech Summit 2026. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nesta terça-feira, nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição falando sobre um simulado sobre uma situação que aconteceu no dia de ontem. A Prefeitura de Petrópolis realizou, na manhã desta segunda-feira, um simulado de enfrentamentos às fortes chuvas na região do Caxambu, aqui na Cidade Imperial. O treinamento contou com simulações de resgate e salvamento, com equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Olha só essa matéria do... O simulado de prevenção às fortes chuvas aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 10 de agosto, na rua Flávio Cavalcante, no Caxambu, próximo da Escola Municipal Senador Mário Martins. A ação foi promovida pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Corpo de Bombeiros e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A simulação teve início com a emissão de um alerta Cell Broadcast. Trabalhar nessa comunidade é fazer um histórico também que aconteceu em 2022. A gente tem que preparar uma cidade que já tem histórico, principalmente um bairro, de um desastre. Então é importante treinar a ferramenta junto com a população e com os órgãos municipais de resposta. Por isso tem a presença do Corpo de Bombeiro, da Guarda Municipal, da CPTrans. Para o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, a integração entre os órgãos é fundamental. Defesa Civil só se faz com a integração de todos os órgãos. Da Defesa Civil cabe o monitoramento meteorológico e dentro das ações como preparar a comunidade. Mas a resposta cabe com órgãos vocacionados para esse fim. Além da emissão de alerta para os celulares, o treinamento aqui no Caxambu contou com a abertura de pontos de apoio. A ação simulou situações reais de desastre, inclusive com pessoas que sobreviveram e uma vítima fatal. Para ajudar no resgate, a Guarda Civil Municipal utilizou o grupamento K9. A unidade utiliza cães treinados para patrulhamento, localização de drogas e armas e, neste caso, para pessoas desaparecidas. As equipes de resgate utilizaram um boneco para simular a vítima fatal. Já as pessoas que sobreviveram estavam de maquiagem para tornar o treinamento ainda mais realista. De acordo com uma das participantes, Andresa Naide, ações assim ajudam a população a saber como agir em situações de desastre. Às vezes a gente se emociona um pouco porque quem passou pela tragédia sabe o quanto que foi difícil. A gente vê os nossos amigos tudo soterrado, vítimas, então isso é muito importante, esses treinamentos. Além da simulação, também aconteceu no Centro de Iniciação do Esporte no Caxambu, orientações sobre o CAD único, vacinação contra a influenza, tétano e hepatite, consulta de registro de ocorrência da Defesa Civil, orientação sobre a tarifa social da Águas do Imperador e troca de garrafas PET por vassoura ecológica. Uma ação que, é claro, a gente destaca é muito importante para o funcionamento da nossa sociedade e, é claro, para a preparação da população em casos extremos, como uma situação de chuvas fortes, que a gente sabe que são tão complicadas aqui em Petrópolis. Então, é uma ação muito importante da Prefeitura e, é claro, de todas as secretarias envolvidas. E agora a gente vai trocar de assunto, gente, porque a Justiça determinou o despejo da Turp Transporte do imóvel onde funciona a garagem da empresa, localizada às margens da BR-040, na altura do quilômetro 61, em Itaipava. A decisão foi tomada pela primeira vara civil da Regional de Itaipava, em uma ação movida pela proprietária do imóvel.
A empresa Turp Transportes, que opera em Petrópolis, vai ter 15 dias contados a partir da intimação para desocupar voluntariamente o imóvel. Caso a empresa não cumpra a determinação dentro do prazo, poderá ser realizado o despejo compulsório, inclusive com emprego de força policial e arrombamento, se necessário, e conforme as medidas previstas em lei. Segundo a decisão, a Turp ocupava o imóvel com base em um contrato de locação não residencial firmado no dia 1º de abril de 2021, com duração de 60 meses. O contrato terminou no dia 1º de abril de 2026, mas a empresa permaneceu no local após o fim do prazo. A proprietária do imóvel notificou a Turp no dia 5 de junho para que o imóvel fosse desocupado voluntariamente em até 30 dias. O prazo terminou no dia 5 de julho, sem que a propriedade fosse devolvida. A ação de despejo foi movida pela Patrimônia Administradora de Bens no dia 10 de julho. Na decisão assinada pelo juiz Marcelo Teles Maciel Sampaio, ainda em julho, a Justiça considerou preenchidos os requisitos para conceder uma liminar de desocupação. A medida foi condicionada ao depósito judicial de mais de R$ 157 mil pela proprietária como garantia. O valor corresponde a 3 meses do aluguel informado no processo, que é de mais de R$ 52 mil. Após o cumprimento das determinações previstas na decisão, foi expedido o mandado de desocupação. Além da ordem de despejo, a Turp foi citada para apresentar uma defesa no processo dentro do prazo legal. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a empresa Turp informou que as ações judiciais sofridas são resultado de dívidas feitas pela gestão da empresa, antes da intervenção promovida pela Prefeitura de Petrópolis. O executivo informou ainda que todas as medidas necessárias para a manutenção do atendimento das linhas operadas pela Turp vão ser adotadas. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, não se posicionou até o fechamento desta edição. E agora, nós trocamos de assunto mais uma vez, porque a gente tem que falar de coisa boa aqui em Petrópolis. Vamos falar de oportunidades. E o balcão de empregos da Prefeitura está oferecendo 95 vagas de trabalho nesta semana. Essas oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira, dia 14 de agosto, e os candidatos podem cadastrar o currículo pelo site do Executivo. Entre as oportunidades disponíveis nesta semana estão vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Algumas delas não exigem experiência profissional, como ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de perecíveis, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, operador de loja e pedreiro. Também há oportunidades para profissionais com experiência em áreas como cozinha, administração elétrica, manutenção, mecânica, marketing e segurança. Entre as vagas com maior número de oportunidades estão as de vigilante com 10 vagas, assistente mecânico de motores aeronáuticos com 6, limpador para pessoas com deficiência com 6 e auxiliar de serviços gerais e porteiro com 5 vagas cada. Também há vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Uma oportunidade para arrecadador e 6 para limpador. É necessário apresentar laudo que comprove a deficiência e que permita a realização das atividades com segurança. Para se candidatar, os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira, dia 14 de agosto. A lista completa com todas as 95 vagas, os requisitos de escolaridade, experiência e outras exigências pode ser conferida em nosso site correiopetropolitano.com.br. E agora, nós vamos para um tópico que foi comentado na entrevista de ontem, foi o assunto da entrevista de ontem, que é o Agosto Lilás, a campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, que tem uma programação especial aqui em Petrópolis, na cidade imperial. As atividades acontecem ao longo de todo o mês e incluem, na realidade, palestras, ações de empregabilidade, atividades físicas e também debates. E neste ano, a campanha também marca os 20 anos da Lei Marinha da Penha. A programação começa nesta terça-feira, com a abertura oficial no Palácio de Cristal. O evento marca o início das atividades do Agosto Lilás em Petrópolis, com ações voltadas à informação, à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e nesse ano completa 20 anos. A legislação representou um avanço na proteção às mulheres e criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. Durante todo o mês de agosto, as atividades vão ocupar diferentes espaços de Petrópolis. A ideia é ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e a serviços que possam contribuir para a autonomia das mulheres. Ações de empregabilidade, defesa pessoal, atividades físicas e debates sobre a violência de gênero estão entre as iniciativas previstas. A gente tem investido, através da Secretaria da Mulher, muito em capacitação para essas mulheres, através do atendimento no CRAM, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social à Mulher Vítima de Violência, né, para poder estar fazendo esse atendimento e também levando elas para estar fazendo curso, currículo, para estar colocando no mercado de trabalho. As atividades dessa semana começaram no dia 10 de agosto, com uma ação para o cadastramento de currículos na Casa do Trabalhador, na rodoviária do centro. Ao longo dos próximos dias, também estão previstas aulas de ginástica e zumba, além de uma atividade de defesa pessoal no Parque Cremeri. A gente aconselha a também estar seguindo o Instagram da Secretaria da Mulher, né, SEC Mulher Petrópolis, que lá tem bastante orientações às mulheres. Procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e a própria secretaria, que agora está ali na Avenida Queller 260, que a gente pode estar orientando essas mulheres. O encerramento da programação será na Praça Dom Pedro, com uma blitz educativa que vai reunir as secretarias municipais de Direitos e Políticas para as Mulheres, Saúde e Meio Ambiente, além da CPTrans e do projeto Mãos da Terra. Durante todo mês, a campanha também reforça a divulgação dos canais de denúncia e dos serviços de atendimento disponíveis para mulheres em situação de violência. A programação completa do Agosto Lilás está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis. E olha, gente, como eu já destaquei, essa matéria foi baseada na entrevista de ontem aqui do Correio Petropolitano Debate. E caso você queira mais informações justamente sobre essa campanha do Agosto Lilás, com a participação da secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres de Petrópolis, a Rosângela Stumpf, você pode entrar lá no nosso YouTube ou no Facebook, que já está aqui embaixo, só pesquisar TV Correio da Manhã e conferir a entrevista completa. E é claro, isso não é caso exclusivo dessa edição do Correio Petropolitano Debate, não. Todas as nossas entrevistas estão disponíveis lá no nosso YouTube e no nosso Facebook. Basta entrar e conferir tudo, está tudo disponível para vocês. E do Correio Petropolitano Debate e também todos os outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. E olha só, gente, os contribuintes de Petrópolis têm até o dia 17 de agosto para aderir ao Regularize. O programa permite a quitação de débitos de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes a 2025 e 2026, com descontos em juros e multas. A medida também evita que as pendências sejam inscritas em dívida ativa. O prazo para aderir ao Regularize termina na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. O programa foi criado para facilitar a regularização de débitos tributários municipais, com condições especiais para quem precisa colocar as contas em dia. Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes aos anos de 2025 e 2026. Além de facilitar o pagamento, a adesão ao programa evita que a pendência seja inscrita em dívida ativa, o que pode resultar em cobrança judicial, protesto e outros custos para o contribuinte. Para quem optar pelo pagamento em cota única, o desconto é de 100% sobre os juros e as multas. O mesmo benefício pode ser obtido no pagamento pelo cartão de crédito, de acordo com as condições da operadora. Também há opções de parcelamento. Em até 6 vezes, o desconto é de 90% com entrada de 10%. Para pagamentos em até 12 parcelas, o desconto é de 80%. Já no parcelamento em até 24 vezes, o desconto chega a 70%. Para quem precisa de um prazo maior, é possível parcelar o débito em até 48 vezes, com descontos que variam entre 40% e 50%, conforme as condições do programa. A adesão pode ser feita pela internet ou presencialmente.
No site da Prefeitura, o contribuinte deve acessar a página do Regularize, informar o número da inscrição imobiliária no caso de débitos de IPTU ou o código de inscrição municipal para as dívidas de ISS. Depois, é só seguir o passo a passo para fazer a simulação e emitir o boleto. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Fazenda na Avenida Queller, número 260, no centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Pela internet, o pagamento pelo cartão de crédito pode ser parcelado em até 12 vezes. Já no atendimento presencial da Secretaria de Fazenda, o parcelamento pelo cartão pode chegar a 24 vezes, sem perder o desconto nos juros e nas multas, conforme as condições da operadora. E com essas informações, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque só estamos começando. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver.
Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, nós voltamos com o Correio Petropolitano Debate e também voltamos com o assunto de oportunidades, mas agora lá para Teresópolis. Isso porque o Cine está com vagas abertas para essa semana. Essas chances de emprego são para profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes. Os interessados podem se candidatar até a sexta-feira, dia 14 de agosto. Ao todo, são 106 vagas distribuídas em mais de 25 funções. Desse total, 66 são destinadas a profissionais que já possuem experiência na área. Entre as funções estão ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, balconista de farmácia, camareiro de hotel, confeiteiro, motorista de caminhão, operador de sistema de computador, recepcionista e vendedor interno. Também existem 31 vagas para quem ainda não tem experiência profissional. Entre as oportunidades estão as de ajudante de carga e descarga, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, estoquista, frentista e vendedor interno. O Cine também reservou 5 vagas de operador de loja para pessoas com deficiência. Além disso, há 4 oportunidades de auxiliar administrativo destinados a jovens aprendizes. Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente ao Cine Teresópolis. A unidade funciona no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 106 oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira, dia 14 de agosto. A orientação é que os candidatos compareçam ao Cine dentro do prazo e verifiquem os requisitos específicos de cada vaga. E olha só, gente, se a gente está falando de oportunidades de trabalho, a gente também tem que destacar as oportunidades de estudo. E justamente esses alunos beneficiários de Bolsa Integral do Programa Universidade para Todos, os ProUni, podem solicitar a Bolsa Permanência. O benefício é de R$ 700 por mês e é destinado a alunos matriculados em cursos presenciais de turno integral com carga horária mais extensa. Para receber o auxílio, é preciso atender a alguns critérios. Olha só. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa cumprir todos os critérios estabelecidos pelo programa. É necessário estar utilizando uma bolsa integral do ProUni e estar matriculado em um curso presencial de turno integral, com prazo mínimo de integralização de 6 semestres, o equivalente a 3 anos. O curso também precisa ter carga horária média igual ou superior a 6 horas diárias de aula. Essa média é calculada a partir da carga horária mínima total do curso e do tempo mínimo necessário para a conclusão da graduação. O pagamento é feito exclusivamente em conta corrente bancária individual do estudante no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O CPF do titular da conta precisa ser o mesmo cadastrado no sistema informatizado do ProUni. Também não é permitido acumular a Bolsa Permanência com outras bolsas da mesma natureza, destinadas ao custeio de despesas educacionais e pagas com recursos públicos. O pagamento pode ser suspenso se a bolsa do ProUni também for suspensa. Já o encerramento do benefício principal ou a transferência para um curso que não seja de turno integral podem resultar no fim da bolsa de permanência. A seleção dos beneficiários é feita mensalmente, sempre no primeiro dia do mês, e depende da disponibilidade orçamentária da Secretaria de Educação Superior. Quando o número de candidatos é maior do que os recursos disponíveis, a prioridade considera a data do processo seletivo de ingresso e a média obtida pelo estudante no Enem. Para solicitar o benefício, o estudante deve procurar diretamente a coordenação do ProUni na instituição de ensino onde está matriculado. Se o aluno for considerado apto, o estudante deve acessar o termo de concessão da Bolsa Permanência emitido pelo coordenador do ProUni na instituição. Também é necessário comprovar os dados bancários exigidos. Depois, o coordenador faz o cadastramento no SIS-ProUni e envia mensalmente a relação dos beneficiários. E vamos agora para a nossa previsão do tempo.
Olá, e vamos com a previsão do tempo quarta-feira. E olha só, gente, depois da mudança do tempo provocada pela passagem de uma frente fria pelo sudeste, a chuva deve dar uma trégua nesta quarta-feira em quase todas as cidades da nossa região de cobertura. A instabilidade perde força e o sol volta a aparecer entre muitas nuvens. E olha, essa quarta-feira também marca o início de uma nova mudança nas temperaturas. Depois do frio e da chuva dos últimos dias, os termômetros começam a subir gradativamente. A tendência é que o tempo fique mais firme ao longo dos próximos dias, com a volta do sol e do calor mais para o fim dessa semana. Mas agora detalhando nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite o céu continua com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva, e as temperaturas começam a subir, variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o tempo também começa a ficar mais firme, mas é a única cidade com previsão de chuva. O sol aparece e a nebulosidade aumenta ainda durante a manhã. A chuva aparece e se estende pela tarde. À noite, o tempo fica seco e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite pode se formar um nevoeiro, mas não tem previsão de chuva. E assim como nas outras cidades da Serra, as temperaturas começam a subir. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 20 graus. E agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite o céu ainda fica com poucas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo, em 3 Rios, o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite o tempo fica com poucas nuvens, e os termômetros em 3 Rios variam entre a mínima de 16 e máxima de 24 graus. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois para a nossa primeira entrevista da edição. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. E dessa vez estamos aqui com Marcelo Macedo, que vai conversar um pouco com a gente. Alexandre Macedo, me desculpa, Alexandre, mas para conversar um pouquinho com a gente sobre o Tech Summit 2026. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer te receber aqui no programa. Prazer e antes da gente falar do Tech Summit, pedir que você se apresente para o nosso público. Bom, eu sou Alexandre Macedo, presidente do Serra Tech. E é um prazer estar aqui nesse programa com vocês, para divulgar aí o nosso evento, né, que acontece nessa semana, né, quinta, sexta e sábado dessa semana, lá no Palácio Quitandinha, e é o maior evento de tecnologia da região serrana do Rio de Janeiro, né, e eu gostaria de convidar todos que se interessam por tecnologia, sejam estudantes, empresários, né, universitários, desenvolvedores, enfim, startups, todos aqueles que se interessam por inteligência artificial, por software, por sistemas, soluções de modo gerais, curiosos, aqueles que estão interessados aí em oportunidades, né? Vai ser um grande network, vai ser um grande network, uma grande oportunidade para se conectar e trocar experiências, né, de conhecimento durante aí essa semana. Perfeito, Alexandre. Muito importante a gente ter eventos como esse aqui em Petrópolis, aqui na região serrana, e vou pedir para você explicar mais para a gente o que é justamente esse Tech Summit. É um dos grandes eventos que a gente tem aqui, o maior de todos, mas queria que você explicasse um pouco o que tem lá de fato. Então, a gente faz esse elo entre universidades, empresas, né, institutos de pesquisa, né, empresas grandes, empresas pequenas, né, startups, empresas que desenvolvem soluções, empresas que compram tecnologias, né, e a gente junta todo mundo dentro desse ambiente, né, de negócios, né, esse ambiente de trocas de conhecimento, e faz ali uma experiência de matchmaking, né, de networking para
juntar ali essas experiências e trocar em prol ali de desenvolvimento, né? De desenvolvimento de negócios, desenvolvimento, né, de oportunidades, né? Então, uma das coisas que a gente coloca lá em parceria com o Sebrae é uma rodada de negócios onde a gente junta startups com empresas que compram tecnologias. Então, as startups têm a oportunidade de apresentarem suas soluções para empresas que compram tecnologia, empresas grandes que compram tecnologia. Então, isso acontece durante o evento, né? Então, vão ter várias palestras, né, também de tecnologia durante o evento, sejam elas feitas por pesquisadores, sejam elas feitas por empresas de grande porte, sejam elas feitas por empresas especializadas de tecnologia aqui da região. Tem empresas convidadas que vêm de outros estados, vêm de São Paulo, vêm do Rio, que vêm aqui para Petrópolis para apresentarem cases, né, e soluções bacanas, né? Tem empresas multinacionais que vão vir também aqui para Petrópolis para apresentar tecnologias novas. Então, é uma oportunidade de conhecimento, né, de troca de experiências e de conexões, né? Esse é até o nosso slogan, né, de ecossistemas abertos, inteligentes e colaborativos, né? Esse é o grande slogan do nosso evento. E a ideia é essa, né? A gente ter um ambiente onde a gente consegue conectar alunos, desenvolvedores, empresas, governo, né, universidades, pesquisadores, colocar todo mundo dentro da sala e todo mundo se conectar. Eu acho que esse que é o principal ponto, não só desse evento, mas de toda a questão do mundo dos negócios, não envolvendo apenas tecnologia, mas dos negócios como um todo. A questão das conexões, a questão do networking é o que verdadeiramente consegue mover o mundo e mover essas pequenas empresas que ainda nem existem, mas que justamente pelo conhecimento do mercado, conhecimento das pessoas e dos atores que a gente tem no mercado, é o que consegue definir uma empresa que pode ser que tenha uma ideia muito boa e não dá certo, e uma empresa que tem uma ideia muito boa e que vai ser bem próspera, não é mesmo? Exatamente. Um dos nossos lemas é que a gente acredita que a tecnologia é movida por pessoas, né? Então, essa questão do networking, de conexões ali interpessoais é fundamental, né? Então, acho que a importância de termos ali eventos presenciais de tecnologia aqui na região é fundamental que isso seja realizado. Gostaria até de frisar para todo mundo que quem tem interesse, entre aí no site do Serratec, né, do www.serratec.org. Lá tem um link do Simpla. O evento é gratuito, aberto ao público, é de graça, é no Palácio Quitandinha, no Sesc Quitandinha. E, cara, não custa nada, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade para todos, aberto a todos. E é a democratização da tecnologia para todos. Então, está aberto a todos. Então, não tem discriminação. O público A, o público B, o público C. Só aquele público que é privilegiado não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso ao networking. Não, todo mundo vai ter o acesso, né, ao networking, à informação. Possivelmente ali a gente vai estar divulgando também novas turmas do Serratec, que são as residências, né, do Serratec, são cursos também gratuitos ao público que o Serratec lança, né, de 6 em 6 meses, são os cursos de tecnologia que o Serratec lança, que são fundamentais e que também geram empregabilidade dentro do setor, que também move aqui também a cidade, a região. Então, são várias oportunidades, né, para quem quer aprender, para quem quer ingressar na área, para quem já está na área e precisa de clientes, né, e quer gerar negócio. Então, isso a gente vai estar movimentando. E para quem já está na área, já tem cliente, mas que quer ter conhecimento, então vai ter palestra de alto nível, né? Então, e para quem, né, enfim, já está bem estabelecido, mas quer estar no evento, quer estar conectado, quer estar fazendo networking, quer estar conectado com as pessoas, né? Então, a gente vai ter também
a presença de órgãos de fomento ali, como FAPERJ, a presidente da FAPERJ vai estar aí, né? Vai ter representante da FINEP, então a gente vai ter pessoas da esfera pública fazendo também palestras e explicando também a questão do fomento à pesquisa, né? Então, muitos pesquisadores precisam do fomento para desenvolverem suas teses, suas pesquisas. Então, vai ter um pouquinho para cada área. Pesquisa, né? A questão do ensino, educação, questão de empresarial, startups, né? Enfim, empresarial de modo geral. Então, todas as esferas vão ser tocadas aí durante esse nosso evento de 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado dessa semana. A gente pode destacar que é um evento com conteúdo para todos e destinado para todas as pessoas, desde aquela pessoa que ainda vai entrar no mercado, ainda pensa em entrar no mercado, o estudante que ainda tem aquela ideia... O curioso, né? né? Exatamente, a pessoa que é curiosa, até a pessoa que já é bem fomentada, bem baseada justamente nessa questão. Até o adolescente, o cara que está se formando, né? Então, por exemplo, esses cursos que o Serratec oferece, a exigência que a gente tem lá é 2º grau completo. Então, às vezes, o cara nem entrou na faculdade ainda e quer, tô interessado nisso, quer entrar na tecnologia. Já pode dar um primeiro passo, quer fazer uma residência, né, de software, de dados, de cibersegurança, ele consegue. Se ele tiver o 2º grau completo, ele já consegue dar um primeiro passo, fazer um curso técnico do Serratec, né, que é feito em parceria com o Senai. Então, cara, as oportunidades estão aí. Tem muita gente que reclama que não tem oportunidade. Tá aí, tem uma oportunidade, é de graça, tá um clique, entra aí no site do Serratec, faz o cadastro no Simpla e cara, né? É a verdadeira oportunidade que não dá para deixar passar. Essa é a verdade, porque é muito difícil a gente ver um evento de tamanha proporção, com tamanhas oportunidades, sendo gratuito. A gente tem que destacar que muitas das vezes os eventos acontecem, mas o acesso é um pouco complicado. Dessa vez não, um evento para todos, evento gratuito. E Alexandre, a gente poderia continuar conversando, mas o nosso tempo já está acabando. Então eu vou pedir para você reforçar a maneira das pessoas garantirem justamente esse ingresso que é gratuito, reforçando mais uma vez, e quando que o evento vai acontecer. Então, a gente vai ter na quinta-feira uma abertura, né, às 6 horas da tarde. Então, uma abertura e um keynote, né, na quinta-feira às 6 da tarde. Depois, sexta-feira, o dia inteiro começa às 9 horas da manhã e também vai até às 6 da tarde. E sábado também começa de manhã e vai até o início da tarde. A programação está toda no site do Serratec, né? E lá no site do Serratec também tem esse link do Simpla para a pessoa preencher o cadastro simples, bota o nome, e-mail, vai receber o QR Code, o ingresso por e-mail, e aí lá na entrada do Quitandinha vão escanear o QR Code e a pessoa vai ter a pulseira para poder fazer o controle da entrada lá no Quitandinha. Lembrando que, assim, apesar de ser de graça, o espaço lá dentro do Quitandinha é limitado. Então eu sugiro que quem tem interesse que faça logo o cadastro no Simpla e garanta logo o seu QR Code, a sua vaga. Porque a hora que também tiver a lotação do Quitandinha, vai acabar. É muito importante a gente destacar isso, que toda essa burocracia, vamos dizer assim, do ingresso é justamente por uma limitação de espaço, porque não cabe todas as pessoas. O evento acontece dentro do teatro mecanizado do Quitandinha e é só ali dentro. E ali dentro cabem X mil pessoas, que agora eu não sei o número, mas, cara, tem um espaço limitado. E a hora que acabar a lotação dentro daquele espaço, acabou. Perfeito. Então é uma oportunidade. Hoje ainda é terça-feira, então ainda tem ingresso, ainda tem muitas oportunidades para toda a população aqui de Petrópolis e, é claro, uma pessoa das proximidades também pode vir aqui para a região. Não, todo mundo. A gente está, obviamente, o Serratec ele representa a região serrana, né? Então Teresópolis, Friburgo, Areal, enfim, todo mundo que está aqui da região está convidado, né, também a participar do evento. O evento é para a região, para todo mundo que está interessado em tecnologia. Né? E é isso, está o convite aberto a todos, democratizando aí, né, tecnologia para todos. É isso, convido a todos a virem para o nosso evento e aproveitar aí o excelente conteúdo que a gente está preparando para vocês.
Perfeito, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer falar sobre o evento e, claro, desejar muito sucesso nessa edição do Tech Summit 2026. A gente que agradece aí o espaço, a oportunidade da gente divulgar aí para todo mundo. Perfeito, gente. E com essas informações eu encerro a nossa entrevista de hoje, mas fica por aqui porque ainda temos mais uma conversa, mais uma entrevista na edição desta terça-feira. Fique por aqui, vamos agora para um rápido intervalo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez estamos aqui ao vivo com a doutora Maiara Vasconcelos, que vai conversar um pouco com a gente sobre direito previdenciário, mais especificamente uma questão de revisão de direito de profissionais da educação. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês e falando de um assunto que eu gosto tanto, né, que é o direito previdenciário, e para uma classe tão importante da nossa sociedade, que são os professores. E, doutora, eu acho que você já veio aqui outras vezes, então a gente já pode pular as primeiras apresentações, mas, é claro, queria que você destacasse um pouco justamente sobre essa questão muito importante que a gente tem um equívoco sendo realizado e é o direito desses profissionais, direito desses professores, não é mesmo? Exatamente. Primeiramente, os professores já têm uma avaliação e um cuidado maior, justamente porque a Constituição Federal traz ali um tratamento diferenciado, diminuindo a exigência para as concessões da concessão de aposentadoria. E o que nós temos identificado é, embora esses profissionais consigam se aposentar pelo regime geral, ou seja, pelo INSS, o cálculo na concessão do benefício tem sido feito de forma equivocada. Justamente porque os profissionais da área de educação,
normalmente trabalham em mais de uma instituição, ou seja, tem trabalhos concomitantes. E com isso, também gera o rendimento e contribuição previdenciária de cada vínculo previdenciário que ele tem. E no momento da concessão da aposentadoria, nós temos observado que o INSS não tem somado essas contribuições concomitantes. Isso tem causado um prejuízo para o aposentado, que no momento da concessão do seu benefício está no valor inferior ao que deveria ser efetivamente. Então, isso traz aí uma lesão grave no patrimônio desse aposentado e a gente tem observado isso em todos os cálculos que avaliamos em relação aos profissionais da área de educação. É uma questão importantíssima que precisa ser muito destacada e que prejudica muito justamente depois do momento, é claro, da aposentadoria, o segmento da vida desse profissional que trabalhou e que vem se tornando não um caso isolado, mas uma constância e uma atrocidade, vamos ser muito sinceros, realizada contra essa categoria tão importante. Exatamente. Primeiramente porque o profissional da área de educação, o professor, além de trabalhar na base da nossa sociedade, ele não é valorizado em relação aos salários, né? Então já existe uma insatisfação que durante a atividade de trabalho ele já recebe menos do que a gente entende que deveria. E no momento dele ir para a inatividade, ou seja, se aposentar, descansar, justamente porque é uma atividade árdua, quem enfrenta a sala de aula sabe, né? Hoje, inclusive, as doenças ocupacionais que decorrem da atividade do professor, ele acaba se deparando com um salário inferior ao que ele deveria ter, né? E muitas vezes é sutil, porque eles avaliam, o INSS calculou esse valor, então está correto. E na maioria dos casos, né, não quero ser aqui presunçosa, mas praticamente na totalidade, há esse erro no momento da concessão do benefício. E muitas pessoas têm a presunção de que, olha, o INSS falou que é esse valor, então deve ser esse valor mesmo, né? Então, a insatisfação do próprio aposentado já é a força motriz para ele verificar se realmente aquele valor foi concedido de forma correta. E aí volto a dizer, e normalmente não está. É um ponto importantíssimo e, infelizmente, é uma questão que gera essa desconfiança com o setor público, porque muitas das vezes, como você disse, a pessoa fala, o INSS determinou, então é o valor correto. Mas aí, infelizmente, a gente tem que ter essa desconfiança com o INSS, desconfiança com toda essa questão da previdência social, que é tão complicada e que gera uma insegurança, porque se a pessoa fica com essa dúvida depois que já terminou de trabalhar, já parou, já se aposentou, vai gerando todo um efeito cascata com todo o serviço, né, prestado, não é mesmo? Exatamente. E aí, aquele aposentado, aquele professor aposentado que tem essa insatisfação, falou, olha, meu salário não está de acordo com o que efetivamente eu contribuo, nossa, paguei tanto. E é interessante quando a gente faz o somatório de todas as contribuições do trabalhador para o INSS, ele fala, nossa, eu contribuí tudo isso, eu poderia ter comprado 2 casas com tudo que eu contribuí para o INSS. Ele precisa ali reavaliar se o ato de concessão foi correto. Mayara, mas ele já está aposentado há algum tempo. A lei traz um prazo de possibilidade de revisão? Sim, que é o prazo aplicado para qualquer aposentadoria, que são 10 anos, né? O aposentado tem até 10 anos para revisionar o seu benefício. E esse prazo, ele se inicia a contagem dele da data do primeiro recebimento. Então, tem da data do primeiro recebimento daquele benefício, eu tenho 10 anos para revisionar. E qual é o órgão destinado à avaliação dessa revisão? É justamente o próprio INSS. O INSS tem um canal específico, que é o aplicativo do Meu INSS. O aposentado pode fazer a revisão administrativa por aquele meio, né? Ele vai precisar ali ter em mãos a carta de concessão, né, as carteiras de trabalho com as indicações salariais dele, né? E também, se ele tiver os contra-cheques da época, isso também ajuda bastante. Mayara, muitas vezes a pessoa já teve uma negativa no ato de concessão, o INSS calculou de forma equivocada. E agora, será que ele vai revisionar o benefício? Provavelmente não. Mas aí vai ter uma exigência legal que, para ingressar com uma ação judicial questionando aquele ato ilegal do INSS, eu preciso que o INSS tenha ciência inicialmente de que ele fez errado no cálculo. Então, o processo administrativo de revisão é o caminho adequado para fazer essa solicitação. Mayara, eu já fiz a revisão e o INSS indeferiu. Qual é o próximo passo? Aí seria a medida judicial propor uma ação, né, na vara federal, por exemplo, aqui em Petrópolis, a 2ª Vara Federal especializada para as questões previdenciárias, e ali questionar, né, judicialmente aquele erro no cálculo. E normalmente as pessoas têm uma poupança e não sabem disso, porque quando você faz o pedido de revisão, além do INSS ser obrigado a revisionar aquela aposentadoria, ele tem que pagar todo o retroativo que ele pagou de forma equivocada. E as pessoas deixam, às vezes, para o ente público valores que ela faz jus e nem sabia. É um ponto importantíssimo da gente destacar que não é uma situação
que depois de corrigida, vamos dizer assim, vai melhorar no futuro, no sentido de os próximos pagamentos serão do valor correto. Mas também vai ter toda essa questão, numa situação hipotética, a pessoa recebeu 5 anos do valor inferior ao que deveria, então vai ter toda essa restituição, vai ter que receber todo esse retroativo desse valor de 5 anos que costuma ser muito expressivo justamente porque muitas das vezes a pessoa passou um longo período recebendo o valor incorreto, não é mesmo? Exatamente. E o que a gente tem observado a cada vez se torna mais necessário um profissional para assessorar aquele trabalhador, né? Como hoje o INSS, embora a instrução normativa diga que ele tem que orientar de forma adequada todo o segurado, na prática não é isso que acontece. Se as pessoas procurarem hoje o INSS solicitando qualquer tipo de esclarecimento, muitas vezes ela vai ter uma informação incompleta quando se dão, né, aquela informação para aquele segurado. Então, as pessoas hoje têm o costume de procurar um profissional habilitado, primeiro para verificar se há possibilidade de revisão e tomar as medidas legais cabíveis ali para resguardar o direito dela, né? Então, o importante, eu sempre falo, é o inconformismo. Se você se aposentou e verificou que o seu salário está inferior àquilo que você expectava para a sua aposentadoria, você precisa fazer uma avaliação. Procure um profissional habilitado para ele rever aquele ato de concessão e verificar quais foram os erros ali cometidos no momento da concessão daquela aposentadoria e solicitar ali, né, a medida necessária para fazer a adequada revisão. É um ponto importantíssimo de ser destacado, que é justamente o aposentado, a pessoa que de fato está sendo prejudicada, é a única que permite e possibilita que sejam acertadas as situações, sejam acertadas as coisas, porque tudo acontece, todo esse processo só vai acontecer depois realmente desse inconformismo, como você mesmo disse, parte justamente desse aposentado, dessa pessoa que está recebendo de maneira equivocada. E doutora, a gente já destacou, você mesmo falou sobre essa questão das informações incompletas ou até mesmo equivocadas passadas pelo INSS, e a gente não está falando especificamente só sobre esse caso, mas tantos outros assuntos que você mesmo já disse aqui no Correio Petropolitano Debate. E é um ponto que a gente não pode deixar de destacar. Como é que fica a cabeça da população com toda essa situação e essa insegurança, não é mesmo? Acho que o termo insegurança expressa bem o sentimento de todo brasileiro, né? Hoje nós temos, primeiro, um descaso muito grande dos entes públicos e além disso, a sensação de impotência do trabalhador de verificar que, poxa, eu cumpri com os requisitos que a lei mandou, eu cumpri, eu paguei tudo direitinho, eu paguei toda a tributação que a lei exige, e no momento que eu vou me aposentar, ou eu tenho o meu direito negado, porque isso acontece, às vezes a pessoa tem direito à aposentadoria e o INSS indefere de forma indevida, ou o meu salário está bem inferior ao que efetivamente eu contribuí, né? Então, assim, a insegurança, ela está lastreada, acho que em toda a camada da população, desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais esclarecidas, porque o fato, às vezes, a pessoa ter uma instrução, a gente pode até falar do professor, ele não tem uma instrução específica para direito previdenciário, nessa área do direito, e às vezes ele fica desguarnecido da informação adequada e acaba sendo ali prejudicado no ato da sua concessão do seu benefício. Perfeito, doutora. A gente poderia continuar conversando porque o assunto é muito extenso e muito bom da gente falar justamente para a nossa população, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu acho que a mensagem principal é a população prestar bastante atenção em toda essa situação, ficar de olho justamente nessas coisas que não envolvem a si próprio, mas envolvem também entes públicos, porque, como você mesmo disse, o inconformismo é o primeiro passo, é justamente a fagulha que vai gerar toda essa situação que pode gerar justamente esse benefício, vamos dizer assim, para essas pessoas que foram infelizmente prejudicadas. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e é sempre um prazer te receber. Eu que agradeço pelo convite, né? E como eu falei, é uma área que a gente tem muito carinho, muito respeito e principalmente quando a gente fala de benefício previdenciário, a gente fala de verba alimentar. Resguardar esse direito é uma obrigação de toda a sociedade. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa segunda entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.